Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, presbítero Els, mais uma vez aqui com vocês para falarmos a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe meu dia e seu dia, amém, irmãos? Eu quero deixar um texto aqui hoje muito edificante também, aqui na epístolazinha do apóstolo Tiago, falando a respeito, de determinados assuntos importantíssimos ao qual nós devemos, amém, absorver para nossas vidas. Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Tiago diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? O homem sábio e inteligente, ele sempre está pronto para ouvir. Amém? Pronto para ouvir, tarde para falar. Porque aquelas pessoas que não têm paciência de ouvir, muitas das vezes falam o que não deve. Fala demais. Então o homem sábio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é pronto, ele se prontifica para ouvir. Ninguém se dá resposta às pessoas antes de ouvir a pergunta. Ou ninguém pode dar um conselho a uma outra pessoa até mesmo antes de ouvir o problema daquela outra pessoa. Amém? Então a gente tem que ser pronto para ouvir, tarde para falar e muito mais tarde para se irar, porque a ira já não opera a justiça de Deus. O homem irado, ele não pode se dizer que está em Deus. Existe um ditadozinho: eu sou crente. Tem gente que diz: eu sou crente, sou cristão, mas olha, se pisar no meu calo, aí você vai ver. A crente aqui entrar na carne, o crente aqui entrar na carne. Olha, tarde para se irar, porque a partir do momento que a pessoa se ira, ele já está fora do domínio de Deus. Amém? Então o verdadeiro homem e mulher sábia na obra de Deus, sábia pelo Espírito Santo de Deus, ela sempre está pronta para ouvir. Amém? Tarde para falar, porque quem fala, como se diz, pelos cotovelos, amado, muitas das vezes fala o que não deve. E a ira não opera a justiça de Deus, e muito menos, muito mais tarde para se irar, porque o bom mesmo é nós não se irar. Lógico que no mundo que nós vivemos hoje, com as pessoas que nós compartilhamos nossa vida, nosso tempo, nosso dia a dia, seja no trabalho, seja onde quer que seja, é muito difícil você não se irar. É impossível você não se irar, mas seja tarde para se irar. E não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz também que não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Então assim, se mesmo que você se ire, você precisou passar por aquele momento de raiva, de ira, mas você não se deixe pôr o sol. Antes que o sol se ponha, bom que você se reconcilie ou que você volte ao seu estágio normal, Porque a ira, ela não opera a justiça de Deus. O homem sábio, ele sempre está pronto para ouvir. Amém? Ouça, escute as pessoas para poder você dar uma opinião sobre a vida das pessoas. Escute primeiro as pessoas, escute direitinho a pergunta para que você possa dar uma resposta precisa. Não se apresse. Seja pronto para ouvir e tarde para falar, responder. Amém? A cada situação. E a Bíblia continua dizendo, o apóstolo Tiago diz: sede cumpridores, pelo que? Rejeitando, versículo 21, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós rejeitada, a qual pode salvar tua alma. Receba a palavra de Deus rejeitada no teu coração, ao qual esta palavra que você está ouvindo, ou que você está lendo, ou que você está buscando entender, ela tem poder para salvar a tua alma. De quê? Da condenação eterna. Esta palavra
ejetada no teu coração, ela tem um poder por Deus, pelo Espírito Santo, de salvar a tua alma. Por isso que o apóstolo Tiago diz: pelo que rejeite toda a imundícia. Amém? Rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Porque tem pessoas que gostam de acumular no teu coração maldade. Mas, meu irmão, rejeite esse acúmulo de malícia e maldade no teu coração. Ouça, escute esta palavra. Absorva ela para o seu coração. Amém? Deixe ela descer do teu coração, para que ela, pelo poder desta palavra, ao qual é a palavra de Deus, não é minha, não é de ninguém, é de Deus. Esta palavra é de Deus, a qual ela sendo injetada pode salvar a sua alma da condenação eterna. Agora você tem que rejeitar toda a imundícia de malícia que vier sobre você. Não absorva a malícia, não absorva a angústia, tristeza, ira no teu coração, amor. Perdoe, libere perdão para que você venha se aliviar. Libere perdão, libere essas maldades, essas angústias, essas tristezas que tem acumulada, toda a malícia, acumulo que tem no teu coração. Libere, repreenda, peça a Deus libertação para que você venha absorver esta palavra, o qual vai salvar a tua alma. Amém? E sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Seja cumpridor. É isso que está acontecendo, amados irmãos, no cristianismo atualizado. Quem é cristão sabe disso, quem é pastor, quem é presbítero, quem é irmão, sabe disso, que a dificuldade maior hoje no cristianismo é ser cumpridor da palavra. Não estão querendo cumprir a palavra de Deus, estão querendo ser somente ouvinte. Eu não vou lá, mas lá em Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim: e não são justificados diante de Deus os que ouvem a palavra, mas sim são justificados os que praticam aquilo que ouve, que escuta. Então há um mistério aí, meus irmãos e irmãs, entre ouvir e praticar. O ouvinte esquecido e não fazedor da obra, amado, o trabalho dele é vão, ele está trabalhando em vão. Porque o que vai te salvar, meu irmão, eu fiz um vídeo essa semana, antes de ontem, falando a respeito do juízo final, que a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Lógico que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém venha se gloriar delas, mas nós somos julgados pelas obras. Amém? Então, se eu sou cristão, se eu sou ouvinte da palavra e não cumpridor, amado, minha crença, o meu cristianismo, a minha fé, ela é vã. Porque só em ouvir não vai significar que eu vou ser salvo por eu estar numa igreja, sentado em um banco da igreja, participando de todos os trabalhos, mas eu sou ouvinte. Mas o meu testemunho não é compatível com o que eu estou ouvindo. Eu escuto algo, mas vivo uma vida diferente. Eu escuto de uma forma na igreja, eu leio a Bíblia, mas quem olha para mim não vê um testemunho baseado no que eu estou ouvindo, da palavra de Deus. Então nós temos que ouvir esta palavra, deixar ela absorver em nosso coração, porque ela tem o poder de nos salvar. Ela nos salva, a palavra de Deus, ela tem poder para nos salvar, mas quando nós ouvimos e colocamos ela em prática, praticante, e sede cumpridores, cumpra a palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Amém? E é tão perigoso você estar pregando no púlpito, cantando, louvando, discursando ali para as pessoas, mas se você não vive, se você não põe em prática, chama-se falsos discursos. Você está falando algo que você não está vivendo. Amado, as pessoas têm que ver em mim o que eu prego, o que eu leio. Se eu prego uma coisa no púlpito e vivo outra, ou então se eu sou cristão, mas você olha para mim e não vê
as marcas do Senhor Jesus Cristo, as aflições da cruz, do sofrimento do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, eu sou um ouvinte esquecido e não fazedor da obra. Amém? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Um exemplo que o apóstolo Tiago deu aqui: você é ouvinte e não cumpridor. Então é a mesma coisa de eu chegar no meu quarto, olhar no meu espelho, estou me vendo ali, mas não é eu, é uma imagem. Eu estou só me vendo. Quando eu sair diante daquele espelho, se acabou. É a mesma coisa de eu estar numa dominação, numa igreja, ou aonde quer que seja, ou lendo esta palavra, amém? E não pôr em prática. É semelhante ao varão que se contempla diante ao espelho e logo saiu de lá e se esqueceu de como era. Você sai da igreja, quando você está na igreja, amém? Você está na igreja, mas sua atenção não está voltada para a mensagem, para a palavra, porque o que mais a gente vê hoje na hora da pregação, sabe o que é? Pessoas conversando, pessoas em celulares, olhando o celular, amém? Na hora da pregação, ali, olhando algo que não tem nada a ver com a palavra, porque uma coisa é você estar ali na hora do culto, olhando um celular, para olhar um texto bíblico, ou olhar um hino, ou interagindo com o hino, através de uma harpa, através da Bíblia, mas eu estou falando de pessoas que estão na hora da pregação, enviando áudio para outras pessoas, tirando selfie, tirando foto na hora do culto, tirando foto de si mesmo. E outra coisa é você tirar uma foto do culto, do trabalho, da obra, amém? Fazer um vídeo da obra. Isso não é pecado, isso não é feio, porque é um meio de você postar e transmitir, espalhar a palavra de Deus através de um celular. Você pode usar os meios comunicativos para fazer a obra, mas eu estou falando para você ostentar na hora do culto. É ostentação você estar fazendo selfie ali na hora da mensagem, é uma falta de reverência na hora do culto, você está ali enviando áudio, mensagem ou conversando com alguém na hora do culto, ou até mesmo olhando, pesquisando coisas que não é da palavra de Deus na hora do culto. Temos que ter reverência, porque senão nós viramos ouvinte esquecido e não fazedor da obra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Pergunta aquela pessoa que está no celular na hora da palavra, pergunte a ela, aquela pessoa que está enviando, recebendo, se comunicando no WhatsApp na hora do culto, ou fazendo selfie, ou se preocupando se está bonita, tirando foto, ou se está bonito e enviando para outras pessoas na hora da mensagem. Você, depois do culto, pergunte a ela qual foi o conteúdo da palavra. O que foi que aquela palavra ajudou em tua vida espiritual, que não vai saber, porque é semelhante ao homem que se contempla no espelho e quando sai diante do espelho já esqueceu como era. Da mesma forma é aquela pessoa que está no culto, se trocando a atenção da palavra de Deus pelo celular, pela atenção de coisas mundanas, coisas que, pessoas trazendo a sua tática mundanismo para dentro da igreja. Tem duas formas de você usar um aparelho celular dentro de uma igreja: para o bem da obra ou para o seu mal. Amém? Então nós temos que entender isso. Ser ouvinte não salva ninguém, você tem que ser ouvinte praticante da obra de Deus. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, tal será bem-aventurado no seu feito. Glória a Deus. Quando você é ouvinte, não esquecido, mas persevera, guarda, escuta, absorve para você, sabendo que essa mensagem, aquela palavra, Deus está falando com você. Deus quer que você escute aquela mensagem, para que através dela, não só você, mas toda a tua casa venha a ser salvo da condenação eterna. Eita Jesus, é muito bom quando você vai para o culto e chega em casa alimentado, aliviado,
cada vez mais cheio do conhecimento da palavra de Deus, porque você não foi um ouvinte esquecido. Amém? Não foi um ouvinte esquecido. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Você é crente? Você é cristão? Mas vive falando do teu irmão, da tua irmã, vive falando das pessoas, se preocupa mais com a vida do teu próximo do que com a sua. Tua intenção é estar comunicando, levando, trazendo, fofocando para as pessoas. A tua língua não cabe dentro da boca. Você não sabe refrear. As fitas de freio da tua língua acabou. Você não tem condições de puxar o freio de mão. A tua língua só leva um tempo em falar da vida dos outros, em condenar os outros, em fofocar, falar da vida alheia, falar palavra torpe, falar palavrões, brigar, escandalizar, xingar, mas está no culto, mas está louvando, mas está pregando, mas está dando uma saudação. Se você cuida em ser cristão, se você acha que é cristão, que é servo ou serva do Senhor Jesus, e não refreia a tua língua, se não guardar ela dentro da boca para falar só o que edifica, tua religião é vã, você está se enganando a si mesmo. Amém? E o último versículo que diz aqui, amados irmãos e irmãs, é muito importante. É a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha aí a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo ao qual Jesus veio implantar, nos ensinar para que possamos passar para as pessoas. A religião pura, sem essência de heresia, pura, sem mentira, pura, sem avareza, sem ganância, é esta para com o Pai. Visitar os órfãos imaculada. A religião pura e imaculada para com o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Será que as viúvas, verdadeiramente viúvas, porque hoje em dia é muito difícil uma viúva baseada na Bíblia, porque muitos, quando o marido morre com um mês, já arranja outro. Muitos, quando o marido está perto de morrer, antes dele falecer, já tem outro na agulha. E os órfãos, verdadeiramente órfãos, pessoas que não têm pai, não têm mãe, mas hoje em dia é porque hoje está complicado. Hoje nós vivemos na apostasia, mas a verdadeira religião pura é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se guarde da corrupção do mundo. Amém? Se guarda da corrupção do mundo. Olha o que diz aqui, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 16, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você é cristão, mas continua amando as táticas do mundo, o amor de Deus não está em você. A Bíblia está dizendo: você ama o mundo. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Se você ama a Deus, você aborrece o mundo. É assim que funciona. Amém? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo que é do mundo não é de Deus, é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Quem é do mundo não é de Deus. Quem é de Deus aborrece o mundo. E tudo que é do mundo passa. Concupiscência, desejo, pecado, lascívia, toda milacria do mundo é passageiro. É passageiro. Você hoje está aqui e amanhã não está. Mas aquele que ama a Deus, guarda a tua palavra, não é ouvinte e esquecido, mas sim fazedor da obra, esse sim permanece para sempre. E lembre-se, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se você fizer isso, você está indo
bem diante de Deus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficam na paz do Senhor.